Ontem estudamos a mensagem do apóstolo Paulo às mulheres, às esposas. E lá dizia que elas deviam ser submissas, e nós podemos pensar assim, mas será que essa era uma mensagem machista? O apóstolo Paulo só tinha conselhos para as mulheres, para que as mulheres obedecessem, para que elas fossem fiéis, leais? Vamos ver como é que continua o sermão do apóstolo Paulo. Como é que ele agora traz uma mensagem para os maridos? E se você, marido, estava contente por conta da primeira mensagem somente para as mulheres, preste muita atenção. Qual é a mensagem de Deus para os maridos? O sermão continua. Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que é, irmãos? Amai a vossa mulher da mesma maneira que Cristo amou a igreja. É pouca responsabilidade, irmãos? Como é que Cristo amou a igreja? Cristo morreu por ela. Cristo entregou-se por ela. E dessa forma, então, é que os maridos devem amar as suas esposas. Não de uma maneira opressiva, mas de uma maneira amorosa. É esse o plano de Deus. A nossa lição fala aí, o texto de Paulo fala sobre o casamento, o formato de casamento nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus. Primeiro, irmãos, diz assim, o que vemos desse texto, a igreja é a noiva de Cristo. Sabe, irmãos, a noiva é alguém que você tem um carinho todo especial. E é por isso que Paulo usa essa imagem, a imagem de um noivado. Mais ainda, continuando, Cristo se entregou à igreja. Nos tempos de Jesus, irmãos, e até há muito pouco tempo atrás, um século atrás, havia dotes. O marido tinha que dar um dote à família da esposa para poder desposá-la. E esse dote normalmente era muito caro. Qual foi o dote que o Senhor Jesus deu para noivar com a igreja? Foi a sua própria vida. A si mesmo se entregou por ela. O dote comprava a noiva da família. Era uma grande soma, era o grande preço. Cristo pagou o maior preço possível pela igreja, pela sua noiva. Veja o texto de 1 Pedro 1,19. O precioso sangue de Jesus foi o preço do resgate. Está vendo, irmãos, a responsabilidade, a tamanha responsabilidade dos maridos? E agora, então, o que o Senhor Jesus faz para a igreja? Para que a santificasse, tendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo purifica a igreja. Cristo lava a igreja com água através do batismo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Quando Paulo estava falando agora para os maridos, o marido também deve purificar a igreja. Deve purificar a esposa, perdão. O marido deve purificá-la, deve santificá-la. Mas ainda, a lavagem de água pela palavra. Qual é a palavra, irmãos? Essa é a palavra da promessa. O noivo, quando contraía noivado, ele se comprometia. Ele empenhava a sua palavra. Um compromisso matrimonial. O Senhor Jesus comprometeu-se através da sua palavra. As promessas de Deus aos crentes no momento da conversão de cada um, o perdão, o acesso ao Pai, o pertencimento à família, a nova vida, novo poder e salvação. Essa é a palavra da promessa que o Senhor Jesus dá à igreja, à sua noiva. Mas ainda continuamos, quero ler um texto da lição. O antigo noivado era diferente do noivado moderno e tinha um conjunto muito mais sério de negociações, que incluíam um acordo escrito sobre o dote do noivo, pago pelo noivo, e o dote da noiva, bens da família da noiva que ela traria para o casamento. O apóstolo Paulo estava usando agora a figura de um casamento, de um matrimônio, de um contrato de noivado, ao referir-se à igreja, ao Senhor Jesus e à igreja, e a responsabilidade do marido. Mas ainda, irmãos, o verso 27.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem é que prepara a igreja? O Senhor Jesus prepara a igreja. Quem é que deve preparar a esposa? Quem é que deve manter a esposa gloriosa? O marido. Esse é dever do marido. Então, meus irmãos, se vocês ouviram a lição de ontem, estudaram a lição de ontem, viram os deveres, as obrigações das mulheres, vejam agora e não se esqueçam das obrigações dos maridos. Amar a mulher da mesma maneira que Cristo amou a igreja. A esposa de um crente, irmãos, a esposa de um cristão, deve ser gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito. A tua esposa não pode ter rugas de maus tratos. Ela não pode ser maculada, mas ela deve ser santificada. Essa é a responsabilidade de um marido cristão. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a responsabilidade de cada um de nós, cristãos, homens cristãos, esposos, que têm esposas nos seus lares. Qual é o exemplo? Qual é o exemplo de dedicação à esposa? É o exemplo do Senhor Jesus Cristo à igreja. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós, e que a gente possa realmente honrar, como vimos no primeiro verso, honrem aos outros, honrem a Deus a maneira que vocês tratam uns aos outros. Honrem a Deus na maneira que você e eu tratamos as nossas respectivas esposas. Que Deus nos abençoe, nos dê lares felizes, lares amorosos, lares amorosos, porque tem como exemplo o amor do Senhor Jesus Cristo, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus abençoe todos os nossos lares.